Oi, pessoal, boa noite. O meu nome é Songshik. Eu sou o Ivan Cardoso. Eu sou o Leonardo Aprígio. E eu sou o Gabriel Moreira. No caso, a gente vai demonstrar como fazer login via Google. A gente vai estar utilizando o Python e uma biblioteca do Django chamado Django Allowed. Para a gente rodar essa biblioteca, a gente precisa estar com o Python instalado no computador, o Django também instalado, e a gente vai criar um novo projeto através do prompt de comando, com essa linha, Django Admin Start Project. E dentro da pasta onde for criado, a gente vai criar uma pasta também chamada User, que a gente vai colocar as informações desse sitezinho, no caso, para fazer o login. O próprio Django, ele já vem com algumas pastas, quer dizer, alguns arquivos, como settings, URLs e o arquivo de inicialização. Para fazer a gente importar a nossa biblioteca, a Launch, a gente usa o pip install Django Allowed. Ela vai importar essa biblioteca que vai fazer a autorização do Google junto com o Django. Agora a gente vai para o arquivo Settings, onde ele vai fazer as configurações. A primeira configuração que você tem que fazer no Django é o Django Contribute Sites. No caso, ele vai demonstrar para o Python e o Django que você vai estar utilizando uma ferramenta online. Através desta linha do user, ele vai definir aquela pasta onde vai ficar as outras informações como URLs e views e os templates. Aqui você vai importar a nossa biblioteca que a gente vai estar utilizando. E para mostrar para a biblioteca qual provedor a gente vai utilizar, a gente utiliza esta linha. Allowed Social Account Providers Google. No caso, essa biblioteca ela serve para fazer a autenticação de várias outras coisas, como Facebook, GitHub e outras coisas do gênero. Colocando essas linhas, ele já vai estar configurado. Agora, só no final do nosso arquivo, a gente coloca algumas outras coisas como redirecionamento. Por exemplo, quando o redirecionamento for ok, ele vai redirecionar novamente para o início do site. E ele vai trazer as informações do e-mail e outras informações também que ele vai trazer junto com o seu login. E agora a gente vai para a página de URLs. Agora a gente vai acessar o arquivo urls.py e vai criar algumas novas rotas nele. As rotas são de login, algumas são padrões da biblioteca e a outra é de logout. Após isso, a gente vai criar dois arquivos na pasta users, que é esse urls.py e views.py. O arquivo URL vai chamar quando vazio, vai chamar o arquivo view.py. E no arquivo view.py vai renderizar o index.html. Esse arquivo index.html, ele tem que ser criado dentro de uma pasta chamada templates, dentro da pasta users. Dentro dela vão ser novamente uma pasta chamada users, e dentro dele será criado o arquivo index.html. A primeira coisa para se fazer é importar a biblioteca na primeira linha. Esse arquivo .html é só um arquivo de exibição. Ele serve apenas para mostrar o retorno que a rede social fará quando a gente solicitar os dados na hora do login. Primeiro, a gente vai colocar um botão, a gente vai criar um botão ali onde é mostrado na linha 26, que vai ser responsável por fazer a requisição. O retorno dessa requisição será mostrado na linha 17, 21, 22 e 23, onde vai ser retornado o avatar do usuário, o ID, que é um ID único deles lá, o e-mail e o nome. Ok? Após isso, a gente vai criar um banco de dados. Então, lá no CMD, no prompt de comando, você vai rodar o comando python manage.py migrate. E ele vai ser responsável por criar o banco de dados de Django.
Após a execução do comando para criação do banco de dados, a gente vai no site do console.developers.google.com, que é onde faremos a criação das nossas chaves para utilizar essa API do Google. Após fazer o login na sua conta, você precisa criar um novo projeto. Ao criar um novo projeto, você vai no seu menu lateral e clica em credenciais. Ao clicar em criar novas credenciais, você escolhe as credenciais do tipo ID do cliente e do authorization. Dentro dessa criação, você vai ter que colocar algumas URLs que você vai estar utilizando para chamar essa API, que são essa localhost que está sendo mostrada na tela aí, o 127.0.0, que são as configurações do nosso projeto, e ali para onde a gente quer ser redirecionado após chamar o serviço do Google. Então, após a gente fazer o login com o Google, a gente vai ser redirecionado para essa página. E depois de fazer essa criação, o Google traz para a gente duas chaves que a gente vai ter que usar na criação do nosso projeto. A ID do cliente e a chave secreta do cliente. Após termos essas duas chaves, nós precisamos criar um super usuário para poder acessar o banco de dados que foi criado com aquele comando. Aí nós teremos que executar o comando python manage.py create super user. Lá ele vai pedir para você colocar um usuário e uma senha. Ele vai ter algumas verificações, só que você pode só apertar yes e depois colocar a senha que você quiser. Após a criação desse super usuário, você precisa rodar esse servidor para realmente conseguir ver esse banco de dados. Após a execução do servidor com aquele Python manage run server, a gente chega na página do administrador do Django, que é onde você vai colocar a sua senha e o seu usuário que foi criado com aquele comando do create super user. Após acessarmos o banco de dados do Django, a gente precisa colocar qual é o nosso site. Lá dentro você precisa colocar um add site ali em cima e quando você coloca, você precisa colocar qual que é o domínio dele. E no caso, a gente vai estar utilizando localhost 2.8000 /. E ali embaixo é só o nome de display mesmo. Após isso, a gente precisa ir no Social Applications, que é onde a gente vai colocar as chaves que o Google deu pra gente. Aperta aí. Após isso, a gente tem que escolher qual provedor que a gente está usando, que é o Google. A gente coloca o nome só para o controle e é colocado na nossa Client ID e o Secret ID que vieram lá do Google pra gente. Você colocou qual vai ser algum dos seus sites utilizados. Ele vai estar na coluna da esquerda primeiro. Você precisa passar ele para a coluna para a direita. E após isso, dá um salvar ali embaixo. Após isso, você pode já executar, o servidor já está rodando, então você só precisa de uma URL, que no nosso caso é localhost 2.8000 e é vazia. Aqui está aqui o nosso template que foi criado. A gente vai apertar o Google Login e ele vai redirecionar a gente para uma página do Google. Ele já traz algumas das contas que você já tem no seu navegador. E após clicar, vai trazer para a gente todas as informações que a gente colocou lá no nosso template, como o ID, o e-mail, o nome e quem você é atualmente, que é o seu nome também. E ao apertar o botão sair, a própria biblioteca faz para a gente uma tela de sign out para você poder desvincular a sua conta. Então é mais ou menos isso. Obrigado pela atenção e boa noite. Finish.